E aí galera, de sistema de controle 1, então continuando com o conteúdo da disciplina, agora a gente vai modelar, né, circuitos elétricos com duas malhas, tá? Via impedância transformada. Vou mostrar um método, né, descrito no livro do NIS, livro que a gente adota, tá? O método assim é diferente do que a gente está acostumado, né, na disciplina de circuito elétrico, tá? Tem um método assim um pouco mais geral, né, para circuito de duas ou mais malhas, tá? Então, vou aplicar ele no circuito de duas malhas e vou mostrar esse método que difere, né, do método que a gente está acostumado em circuito elétrico. Geralmente é um método de substituição, tá? Então tá aí o circuito, né, uma fonte, duas malhas, tá? R1, R2, o L aqui no meio, o capacitor, tensão de saída, corrente na malha 1 e 1, corrente na malha 2 e 2, tá? Então, o circuito aqui já transformado, né, suas impedâncias, o L é o LS e o C é 1 sobre CS, tá? E aí todas as variáveis estão no domínio da frequência, tá? Então a gente vai trabalhar com o circuito com as impedâncias transformadas, tá certo? Então deixa eu pegar o lápis aqui, já tá. Então vamos trabalhar a lei de Kirchhoff das tensões da malha 1, né? LKT na malha 1, tá? Malha 1. Essa aqui, então vamos somar as tensões da malha, né? Fazer a soma algébrica, tá? Então vai ficar V de S menos R1 e 1 de S menos LS que multiplica, vou levar em consideração nesse caso, positivo aqui, negativo de K, né? Então, I1 de S menos, vou colocar um colchete aqui melhor, né? I2 de S é igual a zero, tá? Então, V de S menos R1 e 1 de S menos LS e 1 de S menos LS, menos não mais, né? Menos com menos, opa. Menos com menos dá mais, né? Então mais aqui, né? Mais LS e 2 de S é igual a zero, tá? Então passar os termos com I1 e I2 para a direita da igualdade, né? Mas vou colocar no sentido inverso aqui, né? Vou fazer assim, ó. LS mais R1 que multiplica I1 de S menos LS e 2 de S é igual a V de S, tá? Então aqui, ó, passei, esses caras estavam negativos, né? O do I1 aqui, ó, ficou positivo, porque eu passei à direita dessa igualdade, tá? E esse cara estava positivo, ficou negativo, né? À direita da igualdade, o V de S ficou à esquerda, né? Mas aí eu arranjei, né? De forma, vamos dizer assim, invertida aqui, né? Coloquei os termos com as correntes no lado esquerdo, o termo com a tensão do lado direito, tá? Já arrumando para aplicar o método em questão, tá? Então tem a primeira equação, né? A equação dessa primeira malha, tá? Agora eu vou fazer a LKT da malha 2, tá? Malha 2. Então vou fazer aqui nesse sentido, tá? Então eu vou considerar positivo aqui, negativo de K na queda de tensão aqui, ó. Tendo como referência a corrente I2 aqui, o sentido da circulação da corrente I2, tá? Então vai ficar mais por menos é menos, né? Então menos LS
nesse caso I2 de S, né, adotando essa queda nesse sentido da corrente, tá? I2 de S menos I1 de S menos R2 I2 de S menos I2 de S sobre CS é igual a zero, tá? Então vai ficar menos LS I2 de S mais LS I1 de S menos R2 I2 de S menos I2, né, de S sobre CS é igual a zero, tá? Agora é só arrumar isso aqui direitinho, de modo que aqui eu só tenho esse I1, né? Então LS I1 de S menos, aí deixa eu colocar, acho que parênteses, né? Vou colocar um colchete aqui, tá? Colchete um pouco maiorzinho, tá? Então, vou agrupar os termos do I2, né? Então vai ficar menos LS I2, né? Mais R2, que eu coloquei o menos em evidência aqui, tá? O menos está de cá, né? Vai inverter esse sinal, vai inverter esse de cá também. Então, mais R2 mais 1 sobre CS. Ficou feio demais, né? Colchete. I2 de S é igual a zero, tá? Daqui a gente então tem duas equações, né? Deixa eu colocar. Acho que não precisa, né? É essa aqui e essa de cá, tá? Eu vou colocar ela embaixo aqui, ó. Não vou pegar um pedaço da outra. Então deixa aqui mesmo, tá? Então tem a equação da malha 1 e a equação da malha 2, tá? Geralmente, né, a gente, de posse dessas duas equações, um método viável seria, né, um método da substituição, né? Substituição. Antes de mais nada, eu não falei que é o que eu quero como função de transferência, eu não coloquei isso em lugar nenhum, tá? Então, para esse circuito aqui, pessoal, é pedido um G de S, a função de transferência desse processo, que seria a corrente I2 de S em função, né, da aplicação dessa fonte aqui, a entrada V de S, tá? Beleza? Ainda bem que eu lembrei a tempo. Então, o método viável seria da substituição, todo mundo está acostumado com isso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês um método do Cramer, tá? Não sei se Cramer é com K, acho que é Cramer. Depois olha aí, tá, pessoal? Isso aqui, ó, vou colocar uma interrogação aqui e uma exclamação, que eu acho que eu errei o nome aqui, tá? Mas método de Cramer. Então, eu vou arrumar isso aqui multiplicando por menos 1 para ficar no jeito, tá? Então, vai ficar menos LS e 1 de S mais, aqui dá para ser parênteses mesmo, LS mais R2 mais 1 sobre CS e 2 de S é igual a zero, tá? Então, de modo que eu tenho, se a gente colocar
na forma matricial, seria LS mais R1, né, ó, tá? Menos LS, né? Isso aqui vai multiplicar o vetor, né? I1 de S e I2 de S, né? Então, ó, LS mais R1, linha vezes coluna I1 de S, menos, né? Menos LS 2 de S é igual a o vetor, né? Aqui, V de S, né? Certo? Na segunda equação aqui, ó, tá? Já que a gente já ajeitou, para esse cara ficar negativo, vai ficar menos LS aqui de novo, que multiplica o I1 dessa vez, né? E de cá vai ficar, vou ter que colocar exprimido aqui, né? Esse termo aqui, tá? Então vai ficar, acho que eu já vou tirar o mínimo desse cara aqui, para poder já acelerar o processo. Então é CS LC, desculpa, S ao quadrado mais R2. Não vai ser o melhor local não, né? Já que eu fiz exprimido, então deixa desse jeito aqui por enquanto, tá, pessoal? Só porque eu já queria já queria matar uma etapa aqui, tá? Então, LS mais R2 mais 1 sobre CS, né? Esse multiplicando o I2, né? É igual a zero, tá? Então, na forma matricial, tá aí meu conjunto, né? Meu sistema de equações, né? Da malha 1 e malha 2, né? Ok? Então, essa coluna aqui, ó. Opa, essa coluna aqui é a coluna do I2, não é isso? I2 de S, ó. Linha vezes coluna, esses termos são os que multiplicam o I2, tá? Pelo método, então, já que eu estou querendo saber o I2, tá? Eu vou fazer assim, ó. I2 vai ser igual a... Eu vou montar um determinante aqui, tá? Um determinante dividido por outro, tá, pessoal? Esse primeiro determinante, eu vou pegar essa matriz e substituir essa coluna aqui, ó, por essa coluna de cá, ó, da saída, tá? Esse é o método. Então, continua esse carinha, né? LS mais R1. E aí, na coluna da variável que eu estou querendo achar, que eu coloquei ela aqui, né? Eu substituo pelo vetor que está do lado direito da igualdade, tá? Então, em vez de menos LS, é o V de S, tá? Aqui continua, né? Menos LS, e aqui, ó, substituo, né? Pelo que está do lado direito aqui, ó, o zero, tá? Esse determinante aqui já é isso aqui, ó, tá? Determinante dessa matriz aqui. Então, LS mais R1. Vou colocar maiorzinho, porque aí eu já resolvo isso aqui, tá? Menos LS, menos LS aqui de novo, tá? E aqui, né? A gente já vai resolver, tirar o mínimo aqui. CS, então fica LCS ao quadrado mais R2CS, né? CS mais 1, né? Mais 1. Então, esse determinante. Então, o método é isso. Eu tenho que resolver
essa razão aqui, ó, desse determinante por esse determinante de cá, tá? Então aqui vai ficar igual a diagonal principal, né? Esse vezes esse dá zero, menos LS vezes VS. Então vai ficar LS VS, né? Sobre um delta, tá? Sendo que o delta é igual a esse carinha todo aqui, tá? Agora mesmo a gente resolve isso. Então vou copiar ele para lá, tá? Ctrl C, Ctrl V. Está ele para cá, tá? Beleza? Então aqui, ó, você já vê que o V de S, você está querendo um G de S, que é o I2 sobre V de S. E o V de S está sozinho aqui, então você já pode passar ele dividindo para cá, tá? Então, o I2 de S sobre o V de S que passou dividindo, tá? Vai ser LS sobre... Deixa eu falar mais perto, né? LS sobre o delta aqui, ó, tá? Então vamos resolver isso aqui agora, tá? Então o delta vai ser deixa eu resolver ele aqui, né? Delta vai ser LS mais R1 que multiplica CS aqui embaixo, LCS ao quadrado, mais R2CS, mais 1, menos esse vezes esse, né? Então, menos L ao quadrado, S ao quadrado, correto? Então, esse vezes esse aqui, ó, L ao quadrado, S ao quadrado, menos com menos dá mais, mas já tinha um, esse vezes esse, menos esse vezes esse de cá, tá? Então, permanece o menos aqui. Beleza? Então, vai ficar delta é igual a CS, então vai ficar L ao quadrado, não, deixa eu fazer a multiplicação primeiro, depois a gente tira o mínimo, mas em relação a esse cara aqui, tá? Eu tava fazendo besteira aqui. Então continua o CS aqui mesmo. CS, desculpa, tá, pessoal? Então aqui L ao quadrado, né? L ao quadrado, só tem esse C aqui, né? C, S ao cubo, né? S ao cubo, então multiplicando esse cara por esse aqui, tá? Depois, mais, né? L, R2, C, S ao quadrado, né? S ao quadrado, mais, então, esse vezes esse aqui agora, né? Depois esse vezes esse camarada, tá? Então, mais LS, tá? Mais, agora esse carinha por esse, né? L, R1, C, S ao quadrado, mais R1, R2, R2, CS, o S ficou parecendo um 6, né? CS,
mais R1 aqui, né? Menos L2S ao quadrado. Aí sim eu tiro o mínimo, né? Então, delta aqui, ó, vai ficar aqui CS L2 CS ao cubo mais, eu vou agrupar esses dois carinhas aqui, tá? R1 mais R2 LCS ao quadrado mais, deixa eu ver, R1, R2, né? LC, o LC tá comum, né, nos dois, tá? S ao quadrado mais L, né? Mais R1, R2C, que multiplica o S, tá? Então, S aqui e esse S aqui. Então, L mais R1, R2C, né? Colocando o S aqui, ó, em evidência, tá? Mais R1 menos, aí esse cara multiplica esse, né? Então vai ficar L2, L ao quadrado, aliás, C, S ao cubo, né? Que cancela com esse de K, né? Então cancela esse aqui, L ao quadrado, CS ao cubo, com esse menos L ao quadrado, CS ao cubo, né? Beleza? Então esse deltinho aqui vai ficar R1 mais R2 LCS ao quadrado mais L mais R1 R2 CS mais R1 sobre CS, tá? Então vou pegar esse cara aqui já inteiro aqui, ó, tá? Ctrl C e vou colocar ele aqui, ó, tá? Então o I2 de S sobre o V de S vai ser igual a LS sobre, vou fazer uma retona aqui, ó. Não, ficou grosso demais. Uma travessão aqui bem grande. E Ctrl V esse cara inteiro aqui, tá? De modo que para eliminar esse CS aqui embaixo, basta multiplicar, né? Embaixo e em cima por CS, tá? Eu não vou fazer o parênteses aqui não, vou só colocar aqui vezes CS, vocês vão ver que é para justamente cortar esse cara com esse, e eu estou indicando que eu vou multiplicar isso aqui por CS também, tá? Então, no final das contas, deixa eu pegar e jogar para um lugar melhorzinho, porque eu já estou ficando exprimido, né? Isso é falta de trabalhar com aula durante as 2 semanas que se passaram. Então tá aqui. Então, o I2 de S, I2 de S sobre o V de S ficou então, vou colocar aqui no meio, LCS ao quadrado sobre
todo esse carinho aqui, né? Ó. Ctrl C, Ctrl V. Então, tá aqui a função de transferência, tá? Função de transferência que relaciona a saída com a entrada, né? Então, a saída I2 pela entrada V de S, tá? Então, tá aí a dinâmica, né, do meu circuito elétrico, considerando a corrente na malha 2 em função da aplicação da fonte de tensão V de S aqui, tá certo, pessoal? Então, você vê que pelo Kramer aqui é um pouco mais rápido do que substituição, tá? Eu acho mais rápido e vocês vão ver que ele é mais útil quando o circuito tiver, vamos dizer assim, 3 ou, sei lá, N malhas, tá? 3 malhas, substituição aí já fica, assim, canseira demais, né? Tá certo? Então, o Kramer é vantajoso nesse sentido. Ok, pessoal? Então, valeu, um abraço. Ah, outra coisa. Aqui eu falei anteriormente que é interessante deixar um S ao quadrado aqui, né? Ou seja, o coeficiente aqui do polinômio da equação característica, né? O polinômio do denominador. É interessante que eu deixe o termo de maior exponencial com o coeficiente 1, né? Só que aqui, ó, tá vendo? R1 mais R2 LC. Então, nesse caso aqui, pessoal, seria interessante assim, você tem um circuito, aí você tem os parâmetros, né, de R1, R2, L, C, né, e vamos dizer assim, montar uma função de transferência numérica, né, a partir desses parâmetros, tá? Então, aqui seriam números, tá? E com esses números aí, sim, você divide, né, vamos dizer assim, pelo número que tiver aqui no S ao quadrado, tanto em cima quanto os termos aqui embaixo, para o S ao quadrado ficar 1S ao quadrado e aí ficar mais fácil de analisar alguns aspectos do comportamento dinâmico desse sistema, tá? Mas como aqui a gente está, né, com letras, né? E aí não vamos fazer isso não, vamos deixar do jeito que está mesmo, tá certo? Valeu, abração, até a próxima.